A gente segue falando de política com os deputados federais César Colnago e Aldifas Barcelos. Claro que nós vamos conversar com eles, né, sobre esse ato público aí em defesa do dinheiro do petróleo. Mas a entrevista de hoje é para discutir a maneira como o governo federal gasta os recursos que nós brasileiros pagamos em impostos. A Câmara dos Deputados aprovou essa semana um projeto que dá à presidente Dilma o direito de gastar como quiser até 20% da arrecadação nos próximos 4 anos. Cerca de 62 bilhões de reais poderiam ser usados dessa maneira só no ano que vem. É o projeto conhecido como DRU, que significa aí desvinculação de receitas da União. Mais uma vez, deputados, obrigado por terem vindo. Deputado Colnago, vou pedir licença ao senhor para conversar primeiro com o deputado Aldifas, para ele explicar por que ele votou a favor desse projeto. Eu votei a favor, basicamente, bom dia, Felipe, bom dia, César, bom dia. Está nos assistindo. 3 motivos me fizeram votar a favor desse projeto. O primeiro é um instrumento de gestão. Eu já fui prefeito e algo parecido com isso é colocado nas prefeituras, nos governos do estado. Um instrumento que já foi usado por 5 governos anteriores da de Dilma. Então esse é um primeiro motivo. O segundo motivo que me fez votar é fruto de uma crise mundial que hoje a gente convive em função da Europa. Agora, nessa semana, a Itália aí correndo esse risco também, ou seja, uma repercussão ruim que eu entendo que nos próximos anos terá consequência na nossa arrecadação da União, na receita da União. E o terceiro motivo que me fez votar foi o político. Os 2 primeiros técnicos, um instrumento de gestão, repito, usado pelos últimos governos, e pela crise financeira mundial que nós estamos convivendo e que tem repercussão grande no Brasil. E o terceiro motivo, um motivo político. Esse motivo político é fruto de uma conversa que nós tivemos com a nossa bancada e onde eu pude colocar com muita tranquilidade junto à nossa líder que contaria com o nosso apoio no voto em relação à votação da DRU, mas que nós também não votássemos os royalties para esse ano. Exatamente. Então esse foi o terceiro motivo de que eu votei a favor da DRU nesse acordo político para que a gente não votasse os royalties que prejudicam muito o Espírito Santo nesse ano. Pois é um momento muito delicado para o Espírito Santo. Havia aí uma conversa de que a bancada, tanto capixaba quanto a carioca, né, não seria uma espécie de boicote, não sei se essa seria a melhor palavra, mas haveria um interesse maior nessa votação e o senhor acabou votando de forma positiva. O senhor não acha que isso pode complicar um pouco também os interesses de cada estado aí do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, no nosso caso, né, no Espírito Santo, em relação a esse dinheiro dos royalties? É o contrário. Se a gente votasse contra, as 2 bancadas votassem contra, aí sim a gente estaria quebrando um acordo com as nossas lideranças que nós combinamos, ou seja, nós tivemos uma relação com a liderança nossa do PSB, que eu faço parte do PSB, eu participei da reunião, no final de semana nós conversamos sobre isso, na segunda-feira a nossa líder, a Sandra Losato, que é líder do PSB, teve uma conversa com a Ideli e com o Vacareza e com o presidente da Câmara, no ponto de vista que a gente não votasse os royalties para esse ano, né? Então, diante disso, nós concordamos em estar votando a DRU, somado com os outros 2 fatores que eu entendo que são fatores técnicos, que eu concordo com esses 2 fatores que eu falei antes, e esses foram os 3 motivos que nós votamos a favor da DRU. Deputado Colnago, por favor, o senhor votou contra essa medida, por quê? Por vários motivos, e aí com o maior respeito e a boa fé do Aldifas, que é nosso amigo. Primeiro que a DRU, quando foi instituída como fundo social, existia um desequilíbrio no orçamento do governo com a hiperinflação, ainda à época de Itamar Franco. E com um total desequilíbrio, ela foi um instrumento importante de você estabelecer uma nova moeda, o real e o combate à inflação. Então foi um remédio muito forte, tirando receitas de onde? O que a DRU faz, para o telespectador entender? Ela tira a receita do orçamento da Seguridade, que os trabalhadores e os empresários nas suas folhas pagam. Paga para quê? Para a saúde, para a assistência e para a previdência. Esses recursos, chamadas contribuições sociais e contribuições econômicas, têm vinculação específica às sociais para a área da Seguridade e as econômicas para a ciência e tecnologia e tantos outros. Isso foi quebrado lá em 94 em função de uma crise interna e um descontrole fiscal, ou seja, o orçamento não fechava. Na hiperinflação, como é que o governo lidava com as despesas? Ele atrasava o pagamento de um fornecedor e corrigia o seu déficit. Como o governo trabalha muito mal os seus gastos,
ele usa desse instrumento. Naquele momento de desequilíbrio total e completo, com um paciente lá na UTI, precisava desse remédio. Hoje não tem nenhum sentido. Isso é igual a CPMF, que quiseram agora criar novamente. Acabou a CPMF, a saúde não melhorou. Aliás, com a CPMF nem melhorou nem piorou, continua ruim. Então, não tem nenhum sentido isso. Segundo, nós tínhamos até 2009 um superávit nesse orçamento da Seguridade. Por isso que o governo ia lá no orçamento da Seguridade, pegava aquele recurso e colocava no orçamento dele, dos poderes, chamado orçamento fiscal. Então ele tirava o superávit de lá. Pra você ter ideia, de 2000 a 2007 foram 228 bilhões que seriam para a saúde, para assistência social e para a previdência. Só que agora não tem mais esse superávit. Tanto que o governo vai tirar 62 bilhões, mas as despesas da saúde, as despesas da assistência social, principalmente o Bolsa Família, ele não tem como acabar com essa despesa. Então ele vai repor no orçamento fiscal. Ela é desnecessária. E o pior, que a presidente Dilma manda dizendo que era para melhorar a infraestrutura do país e de 2 eventos, da Copa e das Olimpíadas. Está no projeto que ela encaminhou da medida provisória. Agora, o líder que fez o relatório, o vice-líder, o Odair, e a própria presidente fala que o problema é da crise. Qual é o diagnóstico da crise? Na opinião do senhor, esse dinheiro, né, o dinheiro pode sair da área da saúde, pode sair de algumas áreas, e para onde? Na verdade, esse dinheiro, ele foi principalmente para gasto de pessoal e para pagamento de dívida pública, de pagamento de dívida, sabe? Há 25 mil famílias que ganham muito dinheiro nesse país com a dívida pública. Então, na verdade, o governo em 9 anos, está escrito no relatório do Odair, em 9 anos não fez a reforma tributária, não estruturou medidas necessárias para que você tivesse um equilíbrio fiscal e um gasto entre, inclusive, a discussão do Pacto Federativo, obrigações dos municípios e Estado para gastar bem, e aí ele lança a mão. Na verdade, eu falei isso lá no meu debate com o Odair. Na verdade, eu acho que ele está fazendo isso por 2 motivos, porque é desnecessário. Pode acabar com a DRU que não vai acontecer nada, até porque a vinculação é para áreas estratégicas. Agora tiraram a educação. Se acabar com a DRU não vai prejudicar nada. Nada, só para te dar um dado. Ao tirar a educação fora, e esse ano saiu, a educação não entrou, em 2011 a educação teve telespectador, mais 9 bilhões porque não foi retirado recurso da educação como era tirado até 2010. Então, não vai acontecer absolutamente nada, porque é uma comodidade, aí sim, a Aldifas tem razão, na gestão do orçamento, você ficar mais flexibilizado e usar de forma mais tranquila, com mais flexibilização. E o segundo é que se a crise chegar, você ter esse instrumento é importante, porque em 99, com a crise asiática, esse foi o motivo. Mas eu perguntei ao líder, que crise que chegou aqui? O PT não falava até outro dia com Lula que nós estávamos imunes à crise, que a marolinha não ia chegar? É a mesma crise que está aí ainda. Na verdade, a crise de 2008, ela é um W, ela foi e voltou por desequilíbrios da economia mundial, seja americana e principalmente europeia. Sim. E aí, o que acontece? Acontece que ele falou, não, nós precisamos ter esse remédio na prateleira. Ou seja, saíram do discurso de infraestrutura. E o pior, quando você vai ver onde vai colocar os 62 bilhões, 25 bilhões para gasto com pessoal, 15 bilhões para pagar juros e 0 para infraestrutura. 0, telespectador. 0 para infraestrutura. Então aquilo que ela falou que era para a Copa e para a Olimpíada e para melhorar a infraestrutura, ela inventaram agora a crise. Não que a crise não exista e não que ela não possa chegar. Mas eu falei, qual é o diagnóstico da crise de vocês? O deputado Conago trouxe dados aqui bem interessantes. Deputado, o senhor foi o deputado mais votado, né, aqui no estado do Espírito Santo. De alguma forma eu vou insistir nessa questão. O senhor se sente aí desconfortável, principalmente nesse momento delicado para o estado em função dos royalties? O senhor se sente de alguma maneira desconfortável votando, né, ajudando a aprovar esse projeto aí da DRU? Nesse momento, no momento de tanta apreensão aqui no nosso estado, por conta do dinheiro dos royalties, o senhor vê alguma ligação nisso? Não, muito pelo contrário. Estamos lá defendendo os interesses do Estado do Espírito Santo com muita tranquilidade. Isso foi um dos motivos, repito, o terceiro até, por eu ter votado a favor da DRU. Concordo em parte, né, com o brilhante deputado federal César, tem feito um brilhante trabalho na Câmara, sou testemunha disso, mas eu entendo que esse é um instrumento importante para a gestão, né, usando as próprias palavras do deputado, para flexibilizar a administração
eu já fui prefeito, como você, como os prefeitos hoje, os governos usam, esse instrumento um pouco diferente, né, que usa 20% da receita para você suplementar, para você, né, anular, porque você pode ter uma perspectiva, isso pode não acontecer, mas pode acontecer essa crise mundial e pode afetar as finanças do governo federal. Então, essa foi uma razão, né, repito, entendo que isso vai facilitar os instrumentos do governo e entendo também que isso pode fazer com que a gente possa estar avançando na questão da utilização desses recursos, priorizando a educação, a saúde, a segurança, e nós, como deputados federais, vamos estar lá cobrando, exigindo para que a utilização desses recursos sejam destinados para essas áreas sociais. Então, é um instrumento que o governo pode não usar, se a crise mundial, a crise na Europa não afetar o nosso país, não vai ser usado e nós vamos estar lá para cobrar isso, exigir isso, né? Mas eu repito, né, essas são as duas questões. Mas é interesse do Estado do Espírito Santo. Quando nós fomos, como nosso partido do PSB, não sou do PT, quando nós acordamos isso, foi no sentido até também de proteger a questão dos royalties para o Espírito Santo. Vamos completar aqui então uma outra questão, porque existe uma segunda votação ainda para acontecer. Essa segunda votação também passa pela Câmara, certo? Sim, é o segundo turno. É o segundo turno. Os senhores vão manter a opinião, o voto? Olha só, eu expliquei dos 3 motivos. Se um desses 3 não acontecer, aí eu fico, né, não fico obrigado a estar seguindo essa questão, né, que é principalmente o que diz respeito à questão dos royalties, ou seja, eu tenho esse acordo de não votar esse ano. É lógico, nós temos 5 sessões, é um risco que nós corremos, até porque isso pode ser votado no final de dezembro e a questão dos royalties pode ser votado no início de dezembro, né. Eu creio, né, de que esse acordo vai ser mantido, né, até porque tem um compromisso da parte dos líderes do governo federal, do líder do PT. Eu conversei com a liderança do PT, né, assumindo esse compromisso também com ele. Então, eu preciso ter essa demonstração de boa-fé nessa relação que a gente tem com o governo. Então, mas nós vamos aguardar, nós temos aí essa semana e a outra semana para ver como é que nós vamos estar caminhando nesse sentido. Deputado Conaldo, já vou passar a palavra para o senhor. Eu queria só fazer um complemento. Ontem o ex-governador Paulo Artung afirmou, aqui no Bom Dia Espírito Santo, que a presidente Dilma descumpriu um acordo com o nosso Estado no que diz respeito a essa questão dos royalties. Eu insisto mais uma vez nessa questão, não seria um despropósito aprovar esse projeto da DRU num momento tão delicado? Nós não tínhamos outro momento para discutir isso. Se não isso é discutido agora, isso não é aprovado nem para esse ano nem para os próximos anos. Então, eu concordo, repito, em parte, mas nós estamos numa situação muito frágil, Espírito Santo e o Rio de Janeiro, porque nós temos a minoria, a grande minoria, nós somos só 56 deputados contra a grande maioria. Nosso poder de negociação lá é muito pequeno, em função de sermos um número pequeno de deputados federais, mas é um instrumento, assim como nós vamos usar outros instrumentos no processo da discussão dos royalties. Esse é um que nós estamos usando, vão ter outros que nós vamos usar. Depois temos o instrumento junto ao governo federal, junto à própria presidência. Depois temos o instrumento na justiça, que já estamos usando também agora, mas esse é outro instrumento. Então, esse é um dos instrumentos para que a gente possa estar fazendo com que essa questão central dos royalties, a gente possa estar postergando isso, se não for possível acabar, mas que a gente possa postergar essa discussão, que é importante para as finanças do nosso Estado. Só para o eleitor entender, se a gente não votar esse ano, fica valendo para o ano que vem os royalties. Já é uma coisa interessante, né, para os prefeitos atuais, para os futuros prefeitos. As imagens aí da manifestação de ontem. Enquanto isso, deputado, por favor, no segundo turno, o senhor pretende votar mais uma vez contra esse projeto da DRU? Evidentemente, votaremos contra, porque não tem nenhum sentido. Segundo, porque a presidente Dilma e a sua base mudou de discurso para a defesa. E segundo, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro tem que agradecer as oposições, porque nós fomos ao Supremo para que eles não fizessem um absurdo que era quebrar o regimento e não dar o intervalo de 5 sessões que são necessárias entre um primeiro turno e um segundo turno. Segundo, eu já falei isso, falo com o maior respeito ao Difas, que é um grande deputado. Eu acho que a bancada do Espírito Santo tem que parar de votar a favor da presidente Dilma, porque ela descumpriu foi com a palavra. Ela esteve aqui, eu tenho isso gravado, aliás a Gazeta e a Globo tem isso gravado, falando que o Espírito Santo e o Rio de Janeiro não iriam tomar nenhum prejuízo. E eu falei lá atrás, na época do Viva Lula, que tanto se falava de Lula, tiraram o gênio da garrafa, agora não tem como colocar de volta, tá certo?
A lei do petróleo de 97 foi a primeira lei no mundo, eu conversei ontem com um especialista, doutor em petróleo, que estava aqui hoje, está em Santa Catarina, foi a primeira regulamentação. Nós tiramos o petróleo do negócio de 3% do PIB, na época do PSDB, foi para 12%, saímos de menos de 1 milhão de barris de petróleo para mais de 2 milhões, estamos superavitários, foram mexer na lei, a bancada federal à época, quase todos votaram a favor, com exceto 4, Jurandir, Manato, Luiz Paulo e Rita. Tá certo? E aí, se a presidente Dilma não está ajudando o Espírito Santo, por que votar a favor? Tá Na certo. DRU, eu falei isso com a bancada do Rio de Janeiro. Vamos usar isso. Vamos usar a DRU, porque eles querem muito a DRU como um elemento de flexibilização. E aí, quer dizer, à medida que a gente vota a favor na boa-fé, o Espírito Santo é uma vergonha, nós só estamos tomando pancada. Quer dizer, nós não temos aeroportos, não temos BR-101, a gente não tem um monte de infraestrutura, os postos nossos estão ficando defasados, é só olhar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Agora não temos royalties. Tá certo, Agora não temos mais receita. Infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Deputado Altivas, obrigado por ter vindo. Deputado Ronaldo, obrigado mais uma vez. Voltem sempre, viu? Obrigado.